Oi gente, como que vocês estão? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê mais uma vez para conversar com vocês sobre os últimos livros que eu li e os próximos livros que eu quero ler que estão aí no meu radar, todos da editora Darkside Books. Bom gente, eu queria começar o vídeo agradecendo a Darkside por ser uma super parceira aqui do canal. Eles sempre me enviam, né, as novidades literárias ali que possam ser do meu interesse. Tem vários livros do catálogo deles que eu fico simplesmente babando, morrendo de vontade de ler, tanto por serem lindos, quanto por terem propostas muito interessantes. E eu não sei se vocês têm acompanhado as redes sociais da Darkside nesse ano, mas eles estão lançando muitas coisas, tem muita novidade da editora esse ano. Eu fico até meio desnorteada, sabe, meio perdida, porque eu meio que sinto que quero ler praticamente tudo, mas eu sei que eu não vou ter tempo pra ler tudo isso. E enquanto isso a gente faz o quê? Só vai aumentando a lista de desejados, né? Mas hoje eu quero comentar com vocês sobre as minhas 3 últimas leituras da Darkside. Um deles é um lançamento, outro é não tanto lançamento assim, mas saiu esse ano. E o terceiro já tá no catálogo, né? Não é um livro que lançou recentemente. E depois eu quero mostrar pra vocês aqui alguns outros livros que chegaram pra mim da editora recentemente. E também comentar com vocês sobre alguns lançamentos que eu tô com as minhas anteninhas assim, olha, super alerta. Inclusive, se a Darkside quiser me enviar, serei muito grata. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria só de te lembrar pra você deixar o seu curtir nesse vídeo, que isso é muito importante pra divulgação do meu trabalho. Se você tá chegando aqui agora, eu te convido pra se inscrever e ativar o sininho aqui embaixo pra receber todas as notificações. E também, é claro, convido vocês pra me acompanharem nas demais redes sociais. Os links ficam aqui embaixo, principalmente lá no Instagram, que a gente tem um contato bem mais próximo e vocês também têm contato com conteúdo literário em outros formatos. E também o canal de novidades lá do Telegram, que é um canal aberto, você pode entrar tranquilamente, que você recebe também em primeira mão as novidades, sempre que sai vídeo novo, quando sai post novo também no feed. Volta e meia eu tô soltando um áudio lá com uma espécie de podcast pra gente conversar sobre alguns assuntos, então o link fica aqui embaixo. E é claro também, eu vou linkar aqui embaixo todos os livros que eu mencionar com vocês no vídeo de hoje, tá bem? Então, vamos lá. Bom, gente, minha mais recente leitura da Darkside foi um livro que eu estava muito curiosa e que me surpreendeu muito. Sério, eu não consegui largar esse livro até terminar, que foi o Blanche em Apuros, da Barbara Neely. Essa capa, assim, tem essa pegada mais dark, bem Darkside Books, né, que tem, inclusive, assim, uma edição perfeita, tem o fitilho, como sempre, e a edição por dentro também tá aquela mesma lindeza que a gente tá acostumado. Sério, gente, impecável isso aqui, é uma coisa realmente lindíssima. O corte aqui tá em preto, né, então, assim, muito bonito esse livro. E esse livro, ele é um romance policial, num formato um pouco diferente. Inclusive, aqui no começo da história, a gente tem um prefácio escrito pela Carla Portillo, que é doutora em literatura comparada e professora do programa de pós-graduação em estudos de literatura da Universidade Federal Fluminense. Nesse prefácio, ela começa contando um pouco sobre uma das personagens de romance policial mais icônicas e mais conhecidas da literatura, que é a Miss Marple, que é uma senhora que usa de métodos não convencionais para descobrir diversos crimes e, enfim, desvendar mistérios. Essa personagem icônica, super conhecida e adorada, né, de vários livros da Agatha Christie, ficou muito conhecida pela forma como ela investiga esses crimes, porque tá tudo muito relacionado, assim, com a vida cotidiana de cidadezinha, sabe, do interior. Então ela é uma senhorinha que fica muito observando tudo e de observar as pessoas e observar, sabe, a convivência com as pessoas, ela começa a perceber coisas que às vezes não são muito dentro do padrão, digamos assim, da comunidade, e assim ela começa a desvendar certos mistérios. Esse prefácio já fala um pouco sobre a Miss Marple, porque a gente encontra uma figura muito semelhante a ela aqui nesse livro, que é a Blanche White, uma mulher negra, que tem aí, né, esse nome que fala branco 2 vezes, né, a gente tem essa contradição na personagem. Ela tem no nome dela a palavra branco em 2 idiomas diferentes, né, o Blanche ali no francês, o White no inglês, nessa figura dessa mulher negra. O livro se passa mais ou menos ali pela década de 90 e a gente conhece a Blanche já no primeiro capítulo, quando ela está, o quê? Em apuros. Ela tá sendo julgada em um tribunal por alguma coisa relacionada a uns cheques ali que, né, ela precisava ter pagado, enfim, alguma dívida que ela contraiu e não conseguiu pagar a tempo e foi julgada por isso. E a gente vê ali o tempo todo, né, ela falando sobre como ela iria resolver esse problema, como ela já tava com um plano pra resolver esse problema, mas tudo isso aconteceu antes, né, esse julgamento aconteceu antes. E daí a gente vai ver nesse primeiro capítulo ela meio que se desvencilhando desse julgamento e pensando, sabe, em possibilidades do que ela poderia fazer pra sair dessa situação. Quando ela tá ali caminhando pela vizinhança, né, tá tentando encontrar uma forma de, enfim, né,
resolver esse problema, ela acaba passando por uma rua em que vão ter ali, né, várias casas de pessoas de dinheiro, né, pessoas abastadas. Claro que pessoas em sua maioria brancas, e vai ter uma moça na varanda, assim, dessa casa, que vai chamar ela, vai falar, você finalmente chegou, vem, tô te esperando e tal. E aí que ela vai começar a entender que essa mulher branca contratou um serviço, né, numa agência, que é uma agência de empregadas domésticas, inclusive uma mesma agência que a Blanche já tem ali certo passado, sabe, envolvendo essa agência. Enfim, a mulher contratou o serviço de uma empregada doméstica e a empregada ainda não tinha chegado. Como a Blanche era uma mulher negra que estava passando na rua dela, ela automaticamente assumiu que a Blanche era a empregada, sabe? Então a gente já começa a ter certos incômodos com relação à história nesse momento, porque a Barbara Neely, ela vai usar vários artifícios dessa história para fazer certas críticas sociais que mesmo na década de 90, não tanto tempo atrás assim, a gente ainda tinha, né, muito intrincado ali na sociedade, principalmente norte-americana. Vale lembrar que isso aqui acontece na Carolina do Norte, tá? A Blanche, ela já trabalhou como empregada doméstica em várias casas, então ela enxerga ali uma oportunidade de, digamos, entre aspas, se esconder, sabe, do xerife, enquanto ela decide seu próximo passo, decide o que vai fazer. Então ela começa, né, ali de supetão, ela finge que é essa empregada, aceita esse emprego, começa a trabalhar nessa casa e, né, ela vai ali matutando no que ela pode fazer pra poder sair da cidade, levar os seus sobrinhos junto com ela, porque ela tem sobrinhos que estão sob a guarda dela. Enfim, várias coisas envolvendo a vida da Blanche que a gente vai entendendo aqui conforme a leitura vai se encaminhando. Só que, paralelamente a esses problemas que a Blanche está enfrentando na sua vida pessoal, ela começa a perceber certas coisas muito estranhas envolvendo essa família pra quem ela agora tá trabalhando, sabe? Alguns comportamentos estranhos, a gente vai, com o passar da leitura, também sendo apresentados aos membros dessa família, que são essa mulher, o marido dessa mulher e o primo delas, que com o passar da leitura a gente vai entendendo um pouco sobre os membros dessa família e a gente vai entendendo um pouco mais sobre as peculiaridades dele. Com o passar da leitura a gente entende mais sobre os membros dessa família, a gente conhece, assim, as particularidades e peculiaridades de cada uma dessas pessoas. A Grace, que é a mulher que contratou a Blanche, ela é, né, a chefe da casa ali, né, a mulher que, enfim, é a dona da casa. Tem também o marido da Grace, que é o Everett, um primo dela, que é o Mansfield, que inclusive é um rapaz com um nível de síndrome de Down, com quem a Blanche vai ter um contato bem mais próximo. Tem também ali dentro da casa uma tia, que é uma tia que tá acamada, que é uma pessoa que precisa ficar quieta na dela, porque ela tá passando por problemas de saúde, então ela não deve ser incomodada, ela deve ficar lá no quarto dela quietinha, sabe, sem ser incomodada, enfim. A gente vai conhecendo aos poucos aí as particularidades dessas pessoas. A gente também conhece o Nate, que é o jardineiro ali da casa. E a gente vai, com o passar da leitura, entendendo que existem coisas por trás ali dessas pessoas, né, por trás dessa dinâmica familiar, que são muito estranhas. E a gente percebe tudo isso pelo olhar da Blanche, que é essa empregada doméstica, e a autora apresenta isso, gente, de uma forma muito brilhante. Por quê? Porque a gente consegue entender com a leitura o quanto os empregados domésticos negros, né, não só a Blanche, como também ali o Nate, que é esse jardineiro, enfim, são pessoas que eles são meio que invisibilizados pelos membros da família. Sabe, são pessoas que são vistas por essas famílias como se fossem objetos da casa. Portanto, muitas vezes, os membros da família, né, os senhores, assim, da casa, eles não estão muito se importando se a empregada tá ouvindo alguma coisa, se, sabe, a empregada tá sabendo de alguma coisa. E a Blanche acaba, de certa forma, tomando proveito disso, né, dessa invisibilização da empregada, pra poder fazer a sua própria investigação, sabe? Então, ela acaba sabendo de coisas por pessoas da vizinhança, a mãe dela que sabe, né, de assuntos de outras pessoas ali que também trabalham em casas de outras pessoas. E a gente consegue perceber que esse caso não tá, assim, isolado na Blanche, sabe? São várias outras pessoas que também trabalham em casas de pessoas mais ricas que acabam ficando sabendo de, sabe, certas coisas que os patrões nem imaginam, sabe? Então tem essa semelhança aí um pouco com a Miss Marple por causa disso, porque aqui a gente tem uma mulher que tá, sabe, no seu cotidiano ali de empregada, mera empregada doméstica, sabe? Que muitas vezes os patrões tomam também como ignorantes, como você não entende de nada, ou você é analfabeta, ou então você não sabe ler, ou você, sabe, é uma pessoa ignorante. Enfim, eles tomam muito, digamos assim, proveito disso, né, pra, enfim, fazer o que tiverem que fazer sem se darem ao trabalho de se preocupar, sabe, com os empregados da casa. E é assim que a Blanche vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo ali por trás, né, dessas figuras, dessas pessoas. Ela vai começar a conectar certos pontos e ela vai entender
e desvendar um crime, né, que tá acontecendo ali por trás da figura dessa família. Eu vou falar só isso a respeito da sinopse, mas preciso dizer que é um livro muito instigante. A princípio, eu tava achando que essa questão do crime não ia levar pra nenhum caminho muito uau, sabe? Eu tava achando que ia ser um negócio meio simples, assim, mas pro final da história, assim, a última metade do livro toma uma intensidade com novas coisas aparecendo, novas coisas sendo descobertas, a Blanche fazendo as conexões na cabeça dela e a gente passando a entender também, sabe, o que tá acontecendo. É muito interessante também a figura do Mansfield, que é esse rapaz que tem síndrome de Down, que assim como os empregados negros, é subestimado demais pelas pessoas, sabe? As pessoas acham que porque uma pessoa tem síndrome de Down, ela tem, sei lá, alguma dificuldade de fazer conexões, sabe, do que tá acontecendo, quando na verdade não. O Mansfield também vai ter uma importância bem legal dentro da história. Foi um livro, gente, que foi uma delícia. Eu devorei essa história, de tão curiosa que eu fiquei pra saber o final, pra saber o desfecho, pra entender o que tá por trás dessa família. Eu recomendo muito a leitura pra você que também gosta de romance policial. Tá aqui uma super recomendação, sério, gente. Se vocês ainda não tinham dado uma oportunidade, ou não tinha colocado esse livro na sua wishlist e você curte o gênero, já coloca aí na sua lista de desejados, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender dessa leitura, porque além de você ter aí, né, essa questão de ter todo o entretenimento da história, você também tem muita crítica que a autora vai fazer, sabe, à sociedade da época. Gente, maravilhoso, só leia. Eu comentei em alguns vídeos aqui do canal que eu li o 1903 Orwell, que é a biografia do George Orwell em formato de HQ. Esse aqui foi o livro que foi lançado também esse ano, há não muito tempo atrás, tá? Deve ter uns 2 meses que ele saiu. E é uma HQ lindíssima, gente, em que a gente vai ter contato sobre a vida do autor desde, enfim, a sua infância no interior da Inglaterra. E a gente acompanha toda a trajetória desse autor em diversas situações da sua vida. Quando ele entrou pro exército, quando ele, enfim, estudou na escola de Eton, e, enfim, tem várias coisas que a gente vai aprendendo a respeito desse autor, inclusive o seu nome de origem, que eu não sabia que não era George Orwell. A gente aprende muita coisa a respeito do autor aqui e também dá pra entender muito sobre as influências, sabe, nas obras do autor, quando a gente entende mais sobre o contexto de vida dele. Foi uma leitura super curtinha, afinal é uma HQ, né, então é uma leitura bem mais rápida e a gente consegue entender muito melhor sobre essa figura brilhante, sabe, sobre tudo que ele viveu e também um pouco do contexto histórico, político, social que tava, assim, acontecendo na época em que o autor estava vivo e que, claro, influenciou muito nas suas obras, né, nas publicações que ele fez, que se tornaram clássicas aí da literatura mundial. Então recomendo muito isso aqui também, gente, maravilhoso. Então eu recomendo muito também essa HQ, gente, adorei, achei maravilhosa. Se você é fã do autor ou quer ter mais, enfim, né, conhecimento sobre a vida dele, eu recomendo muito também. Agora eu vou falar um pouco brevemente sobre a nossa leitura coletiva do Clube de Apoio lá do Catarse. A gente escolheu ler O Colecionador, do John Fowles, nessa edição, gente, impecável. Olha isso aqui. É muito linda essa edição. E esse livro aqui também é um clássico da década de 60 e o autor vai falar, né, vai escrever nessa história sobre um homem que ele é um colecionador de borboletas. Ele, desde criança, coleciona borboletas ali, influenciado pelo tio dele. Ele é um rapaz órfão, né, que perdeu os pais muito cedo, foi criado pelos tios. E a gente percebe ali desde o começo que ele é um cara muito sozinho, muito solitário, muito introspectivo e que encontra nesse hobby de colecionar borboletas, assim, uma espécie de propósito, né? Ele é um tipo de servidor público e ele leva uma vida meio solitária, meio mais ou menos, assim, sabe? Só que com a leitura a gente entende também que além das borboletas, ele tem um outro passatempo, que é perseguir e ir atrás de uma jovem que se chama Miranda. A gente vai, ao longo dos primeiros capítulos, entender que esse homem, ele é obcecado pela Miranda, ele tem, assim, uma obsessão absurda por ela. Ele, às vezes, entra, sei lá, em filas de, sei lá, supermercado, qualquer coisa, sabe? Ele entra numa fila só porque ela tá nessa fila também, pra ele poder ficar atrás dela. Ou ele sabe o horário que ela vai sair da aula e ele vai pra perto ali, sabe? Só pra ver ela saindo também. Enfim, gente, um psicopata total, stalker, sabe? Esse aqui é o real stalker, tá? Não é o stalker que você faz aí na internet pra saber da vida dos outros, não. É o stalker real. Comete coisas, assim, impensáveis pra poder ficar perto dessa menina, pra poder saber da vida dela. E tudo muda na vida dele quando ele ganha na loteria. Ele, que é um rapaz simples,
sabe, não tem muitas posses. Ele ganha na loteria e, assim, ele tá com esse monte de dinheiro agora e ele decide que ele vai comprar uma casa no interior, sabe, a umas 2 horas de Londres, mais ou menos. Ele compra essa casa e ele vai vendo que a casa tem ali um porão e tem ainda meio que um porão embaixo desse porão, sabe? Tipo uma adega de vinhos lá pra baixo, assim. E ele começa a imaginar, sabe? Quando ele visita a casa, antes mesmo de comprar, ele começa a imaginar em transformar aquele porão em uma espécie de quarto de visitas, para que ele possa manter uma visita ali, sabe, bem equipada, com tudo que ela precisa, com conforto e tudo mais. E a gente vai entendendo, conforme ele vai tendo esses pensamentos, que ele tá pensando em organizar esse ambiente para Miranda. E conforme a coisa vai evoluindo, que ele compra essa casa e que as coisas vão tomando, sabe, vão se concretizando, tudo aquilo que estava na mente dele passa a se concretizar, a gente percebe que ele tá, de fato, colocando em prática um plano de sequestrar Miranda, e é o que ele vai fazer. E a gente acompanha todo esse plano sendo desenvolvido na mente desse cara, perturbado, e até o momento em que ele vai, de fato, concluir, né, esse plano e sequestrar Miranda e levar ela pra essa casa e manter ela ali prisioneira, só que na cabeça dele, ele tá mantendo ela ali como uma convidada, né, como uma hóspede. É um livro muito perturbador. Eu achei perturbador. Eu vi uma pessoa que comentou aqui, inclusive, no canal, que não achou tão perturbador assim. Gente, eu fiquei absurdamente incomodada com esse livro enquanto eu lia, sabe? Eu ficava assim, em alguns momentos eu parava pra ler porque me dava uma espécie de claustrofobia, sabe? E pensar que esse tipo de história, ele não tá, assim, não tá exclusiva da literatura, não tá exclusiva na ficção. O autor se baseia, né, em coisas que acontecem. Os autores, na verdade, se baseiam em coisas da vida real, né? Tipo, a arte imita a vida imita a arte, enfim. Isso aqui acontece na vida real, gente, assim, não tem muito o que dizer, sabe? Esse tipo de coisa que a gente vê nesse livro fica ainda mais assustador quando a gente pensa que é algo que aconteceu, né, que acontece na vida real, que existem pessoas que realmente são como esse homem, que fazem coisas como ele fez. Enfim, tudo isso vai tomando uma proporção muito grande, né? A gente vai acompanhando aí a leitura e é interessante dizer, inclusive, que esse livro, ele é dividido em partes, né? A primeira parte é narrada por ele, depois a gente tem uma parte que é narrada por ela e o final também tem 2 outros capítulos bem curtos também que são narrados entre os dois, né? Intercalado entre os dois. E muita gente fala, inclusive, que a parte dela, né? Acharam a narrativa da menina um pouco mais chata. Eu achei um pouco mais arrastada, né? Não é tão ágil assim, porque a gente tem a narrativa dela também basicamente a partir de onde tudo começou, mas tudo isso são diários dela que ela vai escrevendo enquanto ela tá ali presa, né, nesse cativeiro. Então a gente tem muito do estado mental dela, por estar presa ali dentro, por estar, sabe, com a sua liberdade restrita. Ela que é uma jovem muito livre, que tem sonhos, que almeja muita coisa, que gosta muito de arte, que tem um espírito livre, ela se vê de uma hora pra outra enclausurada por uma pessoa que, sabe, ela despreza totalmente. Enfim, gente, foi um livro muito interessante, foi uma leitura interessante. Eu gosto muito da forma como o autor constrói essa história, como ele consegue deixar a gente presa, sabe, nessa narrativa e, ao mesmo tempo que muito incomodada, eu me senti muito instigada também, mas não é um livro fácil, não é um livro que é pra qualquer um, sabe? Então fica aqui a minha recomendação com vários alertas de que esse livro talvez possa ser aí bastante incômodo pra você. E é isso, gente, fizemos essa leitura e eu nem sei quantas estrelas eu dei pra ele, porque ao mesmo tempo que eu acho que é um livro muito bom, ele me incomodou muito, sabe, ao longo da leitura. Então tá aí essa incógnita que, meu Deus do céu, não sei nem o que pensar. Falando agora sobre lançamento da Dark Side Books, que eu tô absolutamente louca pra ler, e esse aqui eu inclusive comecei a ler algumas páginas, precisei parar pra dar prioridade a outros livros, mas eu quero muito voltar. No caso, o livro é Ring Shout, Grito de Liberdade, do P.J. Clark. Esse livro aqui, ele mescla um pouco de acontecimento histórico, acontecimento real, nos Estados Unidos, mais ou menos ali na década de 20, com alguns elementos mágicos, fantásticos. Aqui no caso, pelo que eu entendi da proposta desse livro, a gente vai ter aqui um pouco do que aconteceu nos Estados Unidos depois do lançamento do filme O Nascimento de uma Nação, que desencadeou uma série de acontecimentos nos Estados Unidos envolvendo supremacistas brancos que se encontravam no direito de fazer inúmeras práticas racistas, dando início, inclusive, a um dos principais grupos de supremacistas brancos que a gente já ouviu falar aí na história. Eu não vou falar o nome do grupo pro YouTube não tombar meu vídeo, mas eu acho que a capa aqui já deixa absolutamente claro de quem que a gente tá falando. Como protagonista, a gente tem a Maurice, que é uma jovem de 25 anos, que junto de uma amiga e de algumas armas mágicas, elas vão tentar impedir que esses ataques aconteçam.
e a gente vai acompanhar então a trajetória delas nessa missão, e eu fiquei muito, muito curiosa e muito interessada pela proposta desse livro. Sério, gente, tô com altas expectativas pra essa história e eu já quero colocar nas minhas próximas leituras aí do próximo mês. Espero conseguir concluir essa leitura e voltar pra comentar com vocês também o que foi que eu achei. Outro lançamento que me deixou super curiosa é o No Coração da Bruxa. Esse livro tem uma pegada com a mitologia nórdica. Pelo que eu entendi, essa bruxa, protagonista desse livro, ela deu algumas informações para os deuses nórdicos, porém ela se negou a revelar para o Odin acontecimentos que vão se desencadear no futuro, e como vingança ele queimou ela numa fogueira. Então a gente tem um pouco aí dessa história que envolve mitologia nórdica, envolve também um pouco da cultura, sabe, de caça às bruxas e fogueira, e todas essas coisas que a gente já ouviu falar que aconteceu de fato no passado. Então eu fiquei muito curiosa a respeito dessa história, tanto pela mitologia nórdica, quanto por esse lado histórico também aí envolvendo, né, coisas que de fato aconteceram. Então eu fiquei bem interessada por essa premissa, e é outro livro aí que eu fiquei também muito curiosa em ler. Agora um lançamento recém-divulgado pela Dark Side Books, que eu já tô querendo desde antes de sair pela Dark Side Books, é O Reino das Bruxas. Esse livro foi escrito pela autora Kerri Maniscalco, que é a mesma autora dos livros da série Rastro de Sangue, que eu já li alguns e comentei aqui no canal, inclusive, como Jack Stripador, enfim, vários outros livros ali que vão trazer um pouco de acontecimentos reais também, mas investigação pela essa protagonista, que é a Rose. E nesse novo livro da autora, a gente tem também uma história mais sombria envolvendo bruxas, mas são irmãs. A gente tem, no caso aí, duas protagonistas que são bruxas, que vivem, sabe, meio que escondidas assim no meio da sociedade. E um belo dia, uma dessas irmãs, ela não vai trabalhar, né? Ela acaba não indo pro trabalho, que ela sempre chega pontualmente. E quando a irmã dela vai procurar o que aconteceu com ela, ela descobre que essa irmã tá com o corpo todo profanado, enfim, alguém fez alguma coisa com ela. Então a irmã dela vai começar a fazer uma investigação pra tentar entender quem foi que fez isso e também trazer vingança, né, justiça pro nome da irmã dela. Gente, eu fiquei muito curiosa por esse livro assim que eu vi que ele saiu lá na gringa, e fiquei muito feliz que a Dark Side vai trazer aqui pro Brasil também, porque eu fiquei muito, muito curiosa por essa leitura. Sério, eu tô morrendo de vontade de ler esse livro. Se você já leu algo da autora e curtiu, né, os livros anteriores dela, já pode esperar aí que vai ter livro novo dela saindo muito em breve por aqui também. Por fim, outro livro que me deixou muito curiosa pela premissa é o Temporada de Caça, que é um livro que vai focar em grupos indígenas do estado de Montana, nos Estados Unidos. E a gente vai entender que justamente no último dia da temporada de caça, 4 homens desse grupo vão decidir que eles vão caçar em um local que é proibido, é uma reserva, ali não é permitido fazer caça, mas eles vão decidir fazer isso mesmo assim. Vão matar um animal, né? Eles vão fazer o assassinato de um animal, só que algum tempo depois eles vão se descobrir sendo meio que perseguidos por um espírito que tem uma cabeça de cervo. Gente, apenas fiquei morrendo de curiosidade por essa leitura. Eu tenho muita sensibilidade a histórias que vão envolver animais, mas eu fico muito curiosa pra saber se esses homens vão receber o que merecem. E também confesso que fico muito curiosa pra saber se o livro vai ser bem sucedido em conscientizar o leitor a respeito de respeitar a fauna, sabe, de diferentes biodiversidades, enfim. Eu fiquei muito curiosa por esse livro e, sério, eu tô muito, muito querendo ler esse livro. Inclusive, Darkside, se vocês quiserem me mandar qualquer um desses livros aí, eu estarei aceitando de muito bom grado. Agora eu quero mostrar pra vocês os últimos livros da Dark que chegaram aqui pra mim, que são todos envolvendo cinema, tá? Então pra quem curte cinema, fica aí a recomendação. Esse aqui é o A Dama e a Criatura, que vai falar sobre essa moça aqui, ó. Deixa eu ver se vai focar na foto dela. Focou? Acho que focou, né? Ela é a Millicent Patrick, ela foi a pioneira na indústria do horror e criou um dos mais famosos monstros do cinema, que é esse aqui. E pelo que eu li aqui do livro, lá atrás, quando essa criatura foi criada, acho que na década de 30 mais ou menos, a Millicent foi completamente esquecida, ela foi completamente ignorada, sabe? E os grandões ali da indústria do cinema tomaram pra si o mérito dessa criatura que se tornou aí, né, uma das mais famosas e conhecidas do cinema, né, do horror. Enfim, é um livro que meio que faz esse resgate, sabe, da importância dessa mulher na história do cinema do horror, o que eu achei bem, bem, bem legal. Aí eu tenho aqui também o Ed Wood, Contos e Delírios, que foi escrito pelo diretor Ed Wood. São contos desse autor, que são 33 contos, ou são vários contos que ele escreveu. E esse diretor, ele ficou conhecido como o pior diretor da história. Sério, ele tinha, assim, criações tão excêntricas e tão mirabolantes, cada coisa tão, assim, meio que, sabe, surreal, de grotesco, que
de tão ruim ele acabou ficando famoso, sabe? De tão ruim ele teve um legado bom, vamos colocar assim. Daí esse livro aqui são contos, né, que o autor escreveu que com certeza trazem em si muita da excentricidade dessa figura aí que fez muito sucesso no passado, enfim, se consagrou pela sua excentricidade. Inclusive, influenciou outros diretores de cinema. Muito incrível essa história. E esse era o vídeo de hoje, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado das minhas recomendações dos livros que eu li e também aí tenham ficado interessados por algum desses lançamentos que eu compartilhei com vocês, que são os que estão, assim, gritando no meu radar, são os que eu mais quero ler mesmo, desses recém-lançados pela Dark Side Books. E agora eu quero saber de você, se você ficou interessado por algum desses livros, se você tem algum livro da Dark Side aí no seu radar que você tá a fim de ler e ainda não teve essa oportunidade, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês de sempre. Muito, muito obrigada mesmo. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau.